Olá, amigos do Sol, servidores online. Hoje programa Plataforma Cívica, um espaço dedicado a mostrar o lado do servidor público, o lado de quem realmente trabalha de cabeça erguida pela nossa cidade. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo, quero pedir para você deixar o seu like para nós, deixar o seu like para o nosso convidado, para o serviço público de todas as nossas cidades. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificação e acompanhe. Tem umas revelações muito bacanas no programa de hoje. Quero conversar com o Eliel Miranda. Eliel Miranda, saudações. Aprendi com o nosso grande amigo em comum que nós temos. Saudações em azul marinho. Saudações em azul marinho, um prazer imenso estar aqui. Eu sempre falo que quando nós temos a oportunidade de falar do serviço público, dos servidores, das nossas funções, das diversas áreas, a gente percebe a importância destas mãos que executam o que o cérebro, que é o poder executivo, pensa. Sem então, dúvida. Com certeza, viu, Delimã? Você é uma pessoa que eu admiro demais, então estar aqui ao seu convite é um prazer, tenho certeza que será muito bem conduzida essa entrevista e nós vamos ter ao final um produto histórico. Maravilha, obrigado meu irmão, obrigado por estar aqui sobre o rio Piracicaba, né? Esse rio maravilhoso que corta a nossa cidade, na ponte do Mirante, Irmãos Bolsas, né? Carinhosamente Ponte do Mirante, no elevador panorâmico, ponto turístico de um ponto turístico, isso é Piracicaba. E o legal é que a plataforma cívica, nosso foco é a valorização do serviço público. Eu costumo dizer que recentemente, não faz tanto tempo, na nossa história republicana, nós chegamos a ter um presidente que foi eleito com um discurso de caça, um título que foi atribuído a nós, Marajás, caçador de servidor público, caçador de Marajá. Confesso para você, gostaria eu de ser um Marajá. Mas Marajá, entra aí no Google, veja o sinônimo de Marajá. É lá do Oriente Médio, né? Alguém muito milionário. Queria ter sido. Mas como graças a Deus, Papai do Céu me fez brasileiro, me fez trabalhador, me fez aqui de Piracicaba, me fez servidor público, me deu essa oportunidade. Não, nós não somos Marajás. Mas o que me assusta muito é que recentemente essa discussão de anti-servidor público vem sido tomada à tona, é uma moda que vem surgindo novamente. Mas nós não somos Marajás, nossas geladeiras não estão cheias, nós somos trabalhadores da área da saúde, educação, obra, cultura, do universo de norte a sul, de leste a oeste, da segurança à saúde, da cultura ao esporte, de norte a sul, servidores públicos que estamos aqui comprometidos com o bem comum da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E é para mostrar esse lado positivo de quem também verdadeiramente trabalha, tem história, tem legado, tem a cabeça erguida por defender nossos princípios, no caso nós, servidores municipais, as nossas cidades, né, a nossa população, é que nós temos esse espaço aqui, Plataforma Cívica. Então, meu amigo, meu irmão de sangue azul marinho, eu sou da época, eu sou contemporâneo. Você tem quanto tempo de casa? Tenho 14 anos, 10 em Santa Bárbara do Oeste e 4 agora em Paulínia. Então você é meu recruta, você me permite a brincadeira. Claro, eu tenho 22 anos de casa, então sou contemporâneo de uma época que nós nos chamávamos de sangue azul marinho, né? Depois irmãos de azul marinho e tudo. Embora tenha algumas críticas a essas nomenclaturas, mas eu acho que ela mostra o orgulho de sermos servidor público, de sermos guarda civil e de estarmos prontos para defender e para servir a população das nossas cidades. Você é de Santa Bárbara? Sou natural de Santa Bárbara do Oeste, mas antes de começar a falar, eu gostaria de pegar um gancho disso que você disse, né? O Collor, quando falava sobre essa questão de caçar marajá, e se a gente entender, a política, ela reflete muito um período. E essa política reflete um período, e nós temos no Brasil, que é um país muito novo, se nós compararmos com os países da Europa, né? Quando nós temos a oportunidade de visitar outros países, a gente percebe muito bem isso, a política reflete um instante. E desde a Constituição de 1988, nós tivemos tantas constituições, né? A primeira em 1824, depois da nossa independência, né? Então essa primeira de 1824, depois 1891, 1934, 1937, 1946, 1964, nós tivemos uma outra questão bastante abrangente no país, mas aí tem a Constituição de 67,
a Constituição depois 69, quem considera que no golpe nós tivemos essa alteração, e também depois a Constituição de 88. Então, se nós pegarmos todas as constituições, né, se considerar a de 69, nós vamos ter 8 ou 7 constituições. E por que eu estou fazendo essa introdução para falar do que você disse? Antigamente, nós tínhamos mais dificuldade de acesso às informações. A quem era esse servidor? Então, um servidor público, ele era idealizado. E nós tivemos, lá no começo, muitos que ingressaram no serviço público sem concurso público. Nós tivemos a efetivação em Brasília mesmo, altos salários. Então, nós tivemos realmente alguns servidores que deturparam a ideia do que era o servidor. Então, como a política vai evoluindo, quando nós estamos agora no ano de 2020 e a gente vê essa volta, de repente, das metralhadoras para os servidores, dizendo que é o inimigo, colocou granada no bolso, dizendo que realmente nós que impactamos as contas, tal, a gente percebe que a figura ela vai ser desconstruída a partir de nós mesmos. Porque nós passamos de uma prova que foi complexa, nós temos as oportunidades colocadas e nós precisamos que o interesse público sempre seja prestigiado. Então, essa evolução toda cabe a nós, servidores. Por isso eu começo parabenizando esse programa, até mesmo pelo nome. Né? Quando você tem essa parte dos servidores online, da plataforma cívica, dessa ideia dos valores, você consegue fazer com que o ser humano ele passe a admirar a sua própria história e esse sentimento de pertencimento para que ele continue melhorando. Tanto que eu sou nascido em Santa Bárbara do Oeste, nasci em 1982, esse ano eu faço 38 anos de idade, e minha família já era de Santa Bárbara do Oeste. Posso fazer um parênteses? Claro. A plataforma é bem informal, assim, é bem descontraída. Piracicaba, eu costumo dizer Piracicaba, né? Brasil, olha o nível de servidor, o nível do conhecimento, com todo o respeito, sabe, a admiração, o carinho que eu tenho por você, criança de tudo, meninão, e qualificado, extremamente qualificado, consciente e crítico. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Eu falo que isso também eu devo muito aos meus pais, porque toda a nossa formação, quando a gente fala em formação, ou ela sendo formal nos bancos acadêmicos, né, ou ela informal com os pais, você aprende muitos valores, porque às vezes a gente fala um português correto, mas a gente é egoísta. Às vezes a gente fala um português correto, ou nós tivemos de repente a oportunidade de passar as férias na Disney ou na Nova Zelândia, em lugares atípicos, né, que não foi o meu caso, minha família é muito simples, mas eu aprendi muitos valores que eu trago até hoje. Por isso que sempre o pertencimento de fazer com que o outro, sempre que esteja na nossa presença, seja prestigiado. Santa Bárbara do Oeste tem o apelido de Terra da Amizade, enquanto Piracicaba, né, lugar onde peixe para, é isso? Não, é a tradição do Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani. Mas é a chamada Piracicaba que adoramos tanto. Nossa, e é linda, né? Obrigado. A cidade, Já comeu peixe aqui na beira do rio? Rapaz, eu vou fazer uma confissão. Eu fui piracicabano. Por que eu posso dizer que eu fui piracicabano? Porque eu fiz Senai aqui. Ah, legal. No Mário Dedini. Ali legal. No Bebeu centro. água? Bebi água. E, na verdade, sabe o que eu achava engraçado? Eu tenho sotaque, como nós todos do interior nós temos. Sim. E o piracicabano ele fala mais arrastado do que nós. Ele fala o R muito mais arrastado. E aí o pessoal ficava tirando sarro do meu sotaque, dizendo, fala garapa. Né? Então assim, mas eu adoro muito Piracicaba. Eu tive a oportunidade de fazer Senai aqui 2 anos e meio, na época de mecânica em geral. Trabalhei 7 anos em uma metalúrgica. Então eu sou barbarense. Digo que eu tenho muito orgulho daquela cidade e eu digo que nós moramos em uma região, não que não tenha outras maravilhosas entre o estado de São Paulo e do Brasil, mas uma região muito abençoada por tudo. Amém, amém. Obrigado, Papai do Céu. Você fez mecânica? Fiz mecânica em geral na época que mudou o Senai para 2 anos e meio, era integral e nós tínhamos ainda que fazer o ensino médio à noite. Então, não equivalia ao ensino médio. Então, eu fazia Senai aqui durante o dia e à noite voltava para Santa Bárbara para fazer o ensino médio. Corria se virando uns 30, né? Isso com 14 Mas, anos. Mas fala para mim, o que leva um mecânico, uma profissão digna, né? Mas o que leva um mecânico a querer caçar bandido, virar polícia? Olha, Por quê? Você teve alguns parentes? Eu me inspirava no meu tio, meu pai foi. O porquê engraxar com a turma? Olha só, interessante essa pergunta, porque quando eu trabalhava na metalurgia, eu comecei a trabalhar com turno CNC, e o salário já era muito maior que o de guarda da época. Sem dúvida. E então eu tenho 3 irmãos, sou o mais novo, sou o caçula, o mais velho é engenheiro,
O segundo é farmacêutico e o terceiro é policial militar. Ah, bom! Daí ele passou a ser uma inspiração. Legal. Com 18 anos eu prestei meu primeiro concurso. Valorosos guerreiros da Força Pública, né? Legal, sim. Parabéns! E com 18 anos eu prestei meu primeiro concurso em Santa Bárbara do Oeste, tinha passado muito bem na prova, mas era uma época que o físico valia bastante. Fiquei em 33º, tinha 35 vagas, mas chamaram só 25. Então no meu primeiro concurso de guarda eu não passei. E aí eu fui fazer Direito, naquele ano... Unimep? Não, fiz Unip. Unip. Porque quando eu tinha 18 anos, a minha namorada da época, hoje esposa, ela engravidou. Então eu tenho um filho hoje... Olha que bênção, olha que bênção. Eu tenho um filho hoje que tem 19 anos e já é guarda municipal. Que legal. O meu filho, com 16 anos, a gente começou a estudar junto. Eu falei pra ele, o papai só sabe passar em concurso de guarda, brincando com ele, né? E aí eu já contaminou o menino de berço. E disse a ele, né? Olha, realmente seja o melhor que você puder enquanto você for. Se a vida levar para outros caminhos, agora você está tentando Unicamp, tantas coisas, mas aos 18 eu fui pai. E aí eu parei de prestar concurso, eu fiz Direito, né? E aí no 5º ano eu voltei a prestar. Eu passei e novamente em Santa Bárbara do Oeste, dentro das vagas, e me chamaram. Entrei com 23 anos no serviço público. Bacharel em Direito. Já era bacharel em Direito, passei o meu primeiro exame da ordem. E aí entrei na Guarda Municipal. E quando entrei na Guarda Municipal, aí isso que me levou, né? Que ano que foi? 2006. Na gloriosa, 2006. 2006. Aí quando eu entrei, eu percebi que tinha uma oportunidade muito grande, porque dentro da Guarda Municipal não tinha ninguém formado em Direito, fora eu, com o exame da ordem, com a aprovação no exame da ordem. Tinha um outro que tinha também o curso de Direito, e aí eu já estudava bastante. Nessa época que eu trabalhava como torneiro mecânico, eu trabalhava... primeiro era das 7 às 5, fazia faculdade à noite. E aí, com 1 ano e meio de Direito, eu me interessei por um estágio no Ministério Público. E aí, eu cheguei no dono da empresa e falei, olha, minha família é simples, nós somos sem posses, eu já sou pai, eu trabalho aqui para pagar a faculdade, dia para onde não tinha nada, né? E eu não tenho condições, mas eu preciso fazer estágio. Porque se eu chegar no 5º ano de Direito, trabalhando na metalurgia para pagar, não vou conseguir. Daí ele falou, o que você propõe? Olha, eu proponho... se o senhor me deixar, entrar às 4 da manhã, trabalhar até o meio-dia, e à tarde eu vou fazer um estágio, se eu passar, porque era um estágio concursado no Ministério Público. Só que o Ministério Público, ele não queria quem precisasse do dinheiro. Então eu ganhava R$40. Na época que o salário mínimo era 300, por exemplo, eles pagavam... 10%, R$100 hoje. Eles pagavam R$40, hoje já está quase, acho que um salário mínimo, e eu quis muito, e aí eu consegui passar na prova, e para você ver como que Deus, ele age... É fiel. É uma prova muito difícil. E quando você vai para as atribuições das vagas, é igual quando você passa no concurso do Ministério Público mesmo. Chega lá, abriu era a nossa região Campinas, né? Aí Campinas, aí vai colocando todas as cidades. Santa Bárbara tinha só 3 vagas. E lá para o número 20, por exemplo, já tinha encerrado as vagas de Santa Bárbara do Oeste. Só que aí... Aprovação, né? Só que aí eu estava lá para selecionar, falei, não deu certo, não tem como ser outra cidade, por conta do tempo de percurso. Só que aí, lá para o número 50, eu tinha passado em 65 mais ou menos, eu acho que foi isso. Aí, no número 50, disse, olha, abriram mais 2 vagas para Santa Bárbara. Aí, rapidamente, a 4ª preencheu. Aí eu fiquei abaixado assim. Ai, Deus, permita que essa quinta vaga seja minha. E aí foi. Então, eu fiz estágio concursado no Ministério Público, do 2º ano de Direito, né? Acabando o 2º ano, até o 5º ano. Até entrar na guarda. E dá uma diferença, né? Muito, porque aí você tem a visão da acusação. Sim. E como eu sempre estudava muito, porque quando você já tem essa questão da responsabilidade de ser pai e tem contas para pagar, eu queria muito ser promotor de justiça na época, então eu era muito bom tecnicamente, né? Estudava bastante, porque ser bom tecnicamente, isso não é uma vaidade ao dizer isso, porque o estudo, ele não premia quem é inteligente, ele premia quem é esforçado. Sem dúvida. Né? Se você sentar ali e estudar, você consegue. Só que aí eu entrei na Guarda Municipal e vi um mundo. Conheceu o uniforme, engraxou coturno, vicia. O pessoal brinca que o que a natureza não faz, o uniforme completo, você fica bonito, né? E aí eu acabei me deslumbrando e passando o probatório, já me tornei corregedor. Bacana. Aí com 4 anos de guarda era corregedor, depois eu me tornei secretário de segurança com 28 anos de idade. E aí, aquela questão toda, agora o que eu faço, né? Fiz uma outra faculdade, que foi pedagogia. Aí fiz 3 pós na área de segurança, legal. Estudei Olha o nível de qualificação técnica, porque outro dia eu estava brincando com o Moraes, aqui o inspetor Moraes, nós já tivemos o prazer de tê-lo aqui, e tem uma expressão que eu guardo antigo, eu falo, eu já comi muito sereno na vida.
E o Moraes é muito mais antigo do que eu, e eu falei, Moraes, da onde vem a expressão comer sereno? Daí ele fez todo aquele resgate e tal, tudo, né? Então eu acho muito bacana mostrar o nível da qualificação técnica dos nossos comedores de sereno. Claro, e isso só vem a engrandecer não só a corporação, mas as cidades que tem, porque o exemplo hoje do Eliel, ele não é o único, tem tantos. Tanto que depois dessas pós, né, 3 na área de segurança, uma na área de psicopedagogia, e também estudei em Coimbra, Portugal, Direitos Humanos, tive a oportunidade de fazer esses estudos. E aí, o serviço público, que eu tinha sido secretário, no ano seguinte eu me vi desencaixado do serviço. Porque agora, como que eu voltava para a função anterior, tendo ocupado esse cargo, né? E aí eu criei o canal Azul Marinho. Porque eu falei, agora eu tenho a oportunidade de dividir essa informação. Na época não tinha a possibilidade de celular, que hoje a gente grava e transmite rapidamente. Então, era um parto fazer um vídeo, né? Demais, tanto que o M. Guilherme, que é de Americana, também foi guarda de Santa Bárbara, me ajudou e a gente criou o canal Azul Marinho. Eu lembro de uma palestra que você deu aqui na CIP de Piracicaba, promovida pelo batalhão da Polícia Militar, e você contando do início do canal, que você fazia... viu, só quem é da época sabe o parto que era fazer um vídeo e conseguir postar um vídeo. Conseguir né? Visualizações, demorava horas para subir o vídeo. E você comentando que ia lá, uma visualização, daí demorar 2, 3 dias, você ia lá, 2. Você achava que era você mesmo que havia visualizado. Você lembra disso? Eu lembro, era realmente as minhas visualizações. Tanto que nesse tempo de militância, né? O que é militância? Fala do assunto, falar de dados municipais, falar do serviço público, né? Compartilhando conhecimento com a categoria. Sim, parabéns. Sim, obrigado. Tanto que esse dia aqui em Piracicaba foi muito interessante, porque tinha uns 200 policiais sentados, e tinha os coronéis ali à frente, o pessoal me recebeu muito bem. À época era o coronel PM Figueiredo, que é meu amigo, né? O coronel Azor, que ia vir debater. E nós íamos debater a Lei 3.022, famigerada, né? Isso era 2014, foi essa palestra. E foi interessante, porque quando eu vim, tinha outros guardas municipais, né? Junto ali, uns 2, 3 comigo. Disse, nossa, a gente vai fazer o quê aqui? Daí eu disse, a gente vai falar de assunto que é nosso. Porque o servidor público, qual área for, seja ele afeto à educação, saúde, segurança, seja ele, de repente, voltado ao sindicato, quando vai falar do assunto que é dele, a gente fica totalmente tranquilo, porque eu estou falando daquilo que é meu. Com conhecimento de causa, né? Foi um momento muito maravilhoso, até hoje eu tenho, assim, guardo boas recordações, inclusive... Foi aplaudido pela Força Cinza? Foi. Na verdade, esse aplauso, né, eu sempre vejo eles como irmãos. Sim. Eu falo que a gente precisa ter uma capacidade muito grande de ouvir quem não entende como nós. Porque quando a gente fala só nós com a gente mesmo, os aplausos, eles são eco... É chover no molhado, né? Sim, é interessante pela produção de conhecimento, mas quando você vai conversar com alguém que não pensa igual, aí realmente fica muito interessante. E foram dias, assim, muito abençoados. Os dias que eu tive a oportunidade de conversar com policiais militares no canal, já fiz diversos vídeos e lives com eles, e eu falo que a gente agrega. E aquele dia foi um dia ímpar também nessa caminhada. Legal, parabéns. E entre todas essas suas dias de luta e dias de glória, né, nessa sua jornada, saindo do comando da Guarda de Santa Bárbara, montou o canal Azul Marinho. E daí, continua. Então, eu fui secretário em 2011 e 2012, né? Foram 2 anos. Uma época muito difícil da cidade que, nossa, entrava e saía prefeito, caía todos os secretários, apenas eu ficava. Porque eu era ligado ao vice também. E do secretariado, só você que permanecia também ou não? Eu que permanecia, e era interessante porque, assim... Olha que legal. Coisas de bastidores que eu nunca contei. Olha só, quando você é secretário de segurança... exclusividade. Isso é exclusividade. Nunca contei isso, mas eu vou dizer para todos os servidores que assistem, o pessoal que se interessa pelo serviço público, o secretário, ele é um agente político. Então ele tem o elo, ele tem que fazer para a categoria, ali para a área dele, né, para os servidores, mas ele também não pode esquecer do prefeito. Então ele é um agente político, facilitador das políticas públicas que o prefeito intenciona. Então, como o vice brigava com o prefeito e o vice queria assumir e o prefeito tinha alguns problemas na justiça e a justiça às vezes afastava, então a justiça afastava, o vice subia. A justiça devolvia o prefeito, o vice voltava. Aí todos os secretários mudavam. E eu passei por isso 2 vezes. Aí todos os secretários ficavam chateados comigo, tipo, por que você não entrega o cargo? Por quê? Quando a gente sabia que tinha saído a determinação para sair,
todos os secretários subiam lá no gabinete do prefeito e diziam, olha, pode fazer nossa exoneração. Chegava na minha e falava, a minha você não faz não. A minha você não faz porque eu sou guarda de carreira e se eu fizer isso, vai vir outro que não vai tratar minha corporação bem. Então, é o seguinte, como a gente já tem um trabalho feito e plantado e nós não somos agente político que extrapola o trabalho, deixa que ele tire. Ele não tirava. Então, daí, em 2013, eu usava o uniforme da guarda. Então, o secretário usando o uniforme... Você foi o primeiro guarda civil de carreira a nível do Brasil a assumir secretaria? Não. Você sabe quem foi? Em Santa Bárbara mesmo, outro... Em Santa Bárbara? Com uns 2, 3 meses antes também, mas ficou pouco tempo. E depois nós tínhamos também, acho que o Fernando de Jundiaí. Nós somos ali os iniciais. Nós conseguimos... Os pioneiros, essa questão. Obrigado. Mas assim, quando acabou esse tempo, a administração que chegou me via como uma liderança. Sim. Então, o que eles fizeram? Eles me convidaram para ir para a Polícia Civil. E eu disse, não quero. Eu sempre usava o uniforme mesmo como agente político. Eu não quero a docão. Mas me colocaram. Me colocaram na Polícia Civil como ADOC e foi um momento interessante porque aí o pessoal em Santa Bárbara tem a Delegacia de Defesa da Mulher, 3 DPs e a Delegacia do Município. E aí, a secção é americana. Aí eles me colocaram na Delegacia do Município, me deram uma sala e disseram, fica aí, aponta seu ponto. Geladeira. Aponta o ponto e ajuda nas precatórias, uma coisa e outra. Mas rapidamente eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. Falei, como que eu vou conhecer a Polícia Civil? Colocou sapo no brejo. Eu falei, como que eu vou conhecer a Polícia Civil também? Então, claro, demonstrando sempre a parceria. O respeito, o profissionalismo. Eles me abraçaram, foi uma época muito boa. Inclusive, o Dr. João Sérgio, que é que foi da Inter aqui, não sei se ainda está aqui. Não. Mas passou por aqui. Ele era o delegado do município da época, me acolheu muito bem e eu fiquei lá. E aí eu fiquei e em 2016 eu falei, eu vou sair candidato a vereador em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara. E só que eu já tenho que preparar o plano B, porque... Deixa eu fazer uma pergunta. Preciso interromper você um minutinho. Fica à vontade. Vou proceder um pouquinho. Alguns meses, creio. Quando você sofreu, e aí, desculpa, eu preciso, eu sei a sua educação, a sua elegância, e aí eu não tenho pudor de ser deselegante, porque é uma conversa de servidor, um agravante, ou de guarda para guarda, então é uma conversa muito franca. Então eu vou usar o português claro, assim. Quando você sofreu essa retaliação, essa perseguição de uma gestão da qual você serviu, não a gestão, mas foi, porque é aquilo, eu sou formado em administração, então também, e eu entendo que secretário, o agente, é um agente facilitador do que é a política do prefeito eleito, e ele vai facilitar, prefeito, minha categoria precisa disso, para fazer isso que o senhor quer, então eu tenho essa visão. Mas você, repito, eu não vejo que serviu uma administração, serviu a categoria nos interesses da administração. E daí trocou a dança das cadeiras ali natural, você sobreviveu, parabéns, olha o bom exemplo aí. Mas quando trocou a administração, os mandatos em si, você foi retalhado, foi perseguido, foi colocado numa Sibéria, nada contra a Polícia Civil, mas você foi tirado da sua casa. Não sei, até se foi tirado do uniforme. Sim, porque você tirou sua identidade. Você sai do uniforme, desculpa, você acabou. Tirou sua identidade ao tirar o uniforme. Então, porque isso foi conversado amigavelmente. E eu entendi que era o melhor caminho a acatar. Eu jamais vou brigar. Você acatou? Não, eu jamais vou brigar. E outra coisa, o servidor público, quando ele é alçado a agente político, quando ele volta, ele tem que saber que as coisas que as pessoas não tiveram coragem de falar na sua cara, aí eles vão ter. Eu fui presidente do Siniguarda e deixei a presidência. Não, o melhor momento da minha vida foi quando eu deixei a presidência. Tanto que eu lembro que em 2013, em janeiro de 2013, o telefone não tocava mais. Eu tinha quase 400 servidores, né? Então, aí o telefone... 400 na secretaria? Porque, trânsito... Porque nós tínhamos a guarda municipal, tinha os vigias, aí você tinha o trânsito e tinha a defesa civil. Então, se você pegar todos que eram os agregados, pegar ainda o pessoal que cumpria sentença lá
a prestação de serviços para a comunidade, tinha muita gente para comandar. Sem dúvida. Então, quando você olha tudo isso, e aí em janeiro de 2013, uma coisa interessante, eu vou falar disso, mas eu vou voltar para falar da questão da Sibéria aí. Foi amigável, tipo, vai para lá, e eu vou, claro, eu vou, os guardas de repente acharam que era até eu mesmo que havia pedido, né? E aí eu não vou ter como explicar para cada um o que foi. Eu só posso fazer uma coisa. E isso é uma dica para todos que são secretários que voltam, sim, que são cargos comissionados e voltam. Uma dica: o tempo vai mostrar quem você é. E aí, se você não desistir, se você perseverar, as pessoas vão perceber que você fazia o que fazia não pelo cargo, porque é a sua natureza. Eu entendo que você foi fiel, cumpriu ordem, cumpridor de ordem. Mas a categoria... E tem mais um detalhe. Lembra que eu te falei que eles falaram que eu mesmo podia apontar o ponto? Eu sempre apontei certinho. Não tenho dúvida, começaram a ter algumas viagens e muitas vezes eles checaram para ver se dava uma improbidade. Tá vendo? E aí, interessante que aí eu, em 2013, o telefone não tocava mais, aquele sentimento, tipo, nossa, e agora, né? Como que a gente faz, como que as coisas ficam e tal. Por quê? A gente diz que a gente se prepara para sair. Nunca a gente está pronto. Porque uma vez que as luzes se apagam, da nossa autoridade, da caneta na mesa, da possibilidade... Você fica se perguntando, eu tenho que pensar agora como guarda, mas você não pensa. Por muito tempo você ainda pensa... Você evoluiu, né? Você pensa como secretário. Você Sim. pensa assim, nossa, isso deveria ter sido feito assim, essa comunicação assim. Lembra na faculdade de Direito, não fizemos a mesma faculdade, mas né, não tenho dúvida que você estudou o caso dos exploradores de caverna. Exatamente. E aí, então... Platão, né? Platão. Nós não temos a possibilidade de voltar a mente rapidamente. Você, por muito tempo, você vai ficar com alguns conflitos. E aí, eu tinha muita vontade de ajudar, de colaborar. A vontade de ajudar a colaborar. Conhecia o filme, né? Por isso que aí... Spoiler! Por isso que em abril de 2013 a gente criou o canal Os Marinhos. Então eu falei Legal. assim, eu vou dar vazão para esse conhecimento. Mas aí, o tempo seguiu. Em 2016, eu fui candidato a vereador. Fui candidato, já tinha o plano B, já tinha passado em Paulínia, numa guarda municipal. Dava uma estrutura boa para eu continuar o trabalho de guarda municipal, com a credibilidade da função. Legal. Se quisesse ser policial civil, eu tinha prestado concurso para policial civil, não tinha Sim. esse interesse, mas aprendi muito. Que bom, obrigado. Continua nosso. Porque eu fui escrivão ad hoc, né? Eu toquei cartório, aprendi muito mesmo. E aí, já tinha a visão de Ministério Público, agora já tinha visão de delegado, né? Porque trabalhava muito perto ali. E aí, eu tive 907 votos. Numa cidade que o último elegeu com 817, tive 900, só que pela coligação eu não fui eleito. Sim, coeficiente. Coeficiente. Aí eu me tornei suplente e aí eu ia novamente voltar para a delegacia. Então, num dia após a eleição, eu exonerei de Santa Bárbara e aí fui definitivo para Paulínia. Né? Fui definitivo para Paulínia. 2016. E aí começou... o tempo começou a fazer com que eu me tornasse... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito que talvez essa venha a ser... confesso que não tenho essa vontade. Eu amo, eu falo de boca cheia, a gloriosa centenária GCMP. Tenho um carinho, respeito por todas as guardas, nossas co-irmãs. Mas como que é trocar de cidade, trocar de guarda? Sabe por quê? Porque assim, você alcançou o topo máximo em Santa Bárbara. E daí quando você entra em Paulínia, você não entra como, assim, não sei se vocês tinham o plano de carreira lá, me perdoe, desculpa. Sim, interessante perguntar. Né? Mas, por exemplo, eu sou inspetor na cidade X. Se eu ir para a cidade Y, eu começo como manga lisa, né? Exatamente. E você que chegou ao topo máximo, né? A coroa do rei, começar a galgar... Tá até me passando uma série aqui na cabeça agora, que eu assisti, passou no History, eu assisti na Netflix, Templários. Templários, muito bom. Que ele foi para a escola de Templários na segunda temporada, passou tudo de novo lá e para se tornar... Só não se tornou grã-mestre novamente porque o rei da França acabou com a ordem e o Papa também. Mas assim, eu vejo a mesma cena. Você chegou a ser secretário, o supra-sumo do máximo da hierarquia da guarda, né? Acumulando até outras secretarias, Defesa Civil, Trânsito, né? Era tudo junto. E volta para as fileiras, começando na primeira série primária, na nossa época. Como que foi para você isso? Porque altos e baixos todos nós temos. E
Com certeza, nesse momento, pode ter um guarda, irmão nosso, tendo dificuldade na sua cidade e pensando em ir para a cidade do lado, para a guarda da cidade do lado. Eu queria pedir para você abrir o coração agora e compartilhar como que foi esse sentimento, tipo, aprender a falar de novo, aprender a engatinhar. Olha, eu vou dizer o seguinte, como o canal Zumarinho em 2013, em 2016 já tinha 3 anos de canal e eu fazia vídeos técnicos. Então, por exemplo, muitos colegas que entraram comigo em Paulínia, eles me assistiam pelo YouTube. Seguidores. Eram seguidores. Houve resistência dos guardas antigos de Paulínia? Não, eu vou explicar. E aí, então, já na escola, que a estratégia que eu adotei? Vou falar o menos possível. Sim. Para não constranger quem está ministrando a aula. Só que aí era o seguinte, se eu não falasse, ia ser taxado como chato. De repente, o cara que se acha. Se eu falo demais, o cara também se acha. Então, não tem meio termo, mas eu decidi ser eu. Porque, e quem é ele, é o Miranda? Então, é uma pessoa extrovertida, que fala, que brinca e que acredita que não sabe tudo. Sim, então, sempre a gente aprende, porque eu tenho isso por uma questão familiar. O melhor livro são as pessoas. Eu me encanto pelas pessoas, pelas histórias. Então, com certeza, nós entramos em 50 histórias maravilhosas. A estrutura de Paulínia era diferenciada. Só que é o seguinte, eu não tive problema em Paulínia, hoje estou há 4 anos lá, eu nunca vou ter problema. Porque pense num rapaz que cumpre ordem. Eu sempre vou cumprir. Ética, então, disciplina, compromisso. Eu tinha sido inspetor, corregedor em Santa Bárbara, secretário, e aí me tornei recruta. E sem problema com a palavra. Você continuou morando em Santa Bárbara? Continuo morando em Santa Bárbara, tanto que eu sou pré-candidato a vereador de novo. Seu filho guarda onde? Em Olambra. Olambra, legal, Olambra. maravilha. E aí, tanto que em Paulínia eu divulgo muito a cidade. Com certeza tem, de repente, um ou outro que talvez me ache mais saliente, uma coisa e outra, né? Que tenha restrição contra a minha pessoa. Natural. E eu não tenho problema quanto a isso. Eu sempre falo que eu não posso odiar ninguém, nem de repente menosprezar. Se eles fizerem e a gente não fecha o circuito, né, o circuito fica tranquilo, né? Tanto que Paulínia me concedeu a oportunidade, em 2019, eu fui para a China disputar uma Olimpíadas, representando a cidade, representando a Guarda Municipal, junto com outros 3 guardas municipais de Paulínia. Então, me acolheu muito bem, a gente vai se adaptando, claro, e digo para você que toda essa adaptação, hoje, essa história toda que eu contei em breves minutos aqui, eu sempre acreditei que primeiro Deus, sempre. Amém. Primeiro Deus, e depois a capacidade que Ele me empresta para ter essa leitura, né, de que é melhor, de repente, deixar quieto uma conversa errada, melhor não querer ganhar, melhor não querer ter razão, mas ser feliz ali e tal, e continuar. Porque o problema hoje que nós enfrentamos não é só dentro do serviço, porque eu tenho hoje um problema político dentro da cidade, que sou uma pessoa que ainda incomoda bastante. É uma liderança dentro de Santa Bárbara, ativa, atuante. Dentro das guardas municipais, a gente acaba tendo, às vezes, alguns dizendo não deveria seguir por esse caminho, não deveria seguir por aquele outro, porque você acaba ficando... O canal Zumarinho hoje tem quantos seguidores? Nós estamos com 55 mil. 55 mil, que legal, parabéns. Obrigado. Parabéns. É um assunto bem específico. Eu conheço conteúdo, então eu sou suspeito de falar, né? Eu conheço conteúdo lá, do que tem lá, coisas boas, indico, super indico. Então, é uma referência muito, muito positiva. E até você tem quantos vídeos lá hoje? Hoje são mais de 2.500 vídeos. Olha, 2.500 vídeos é um vasto material de pesquisa para você que é guarda, quer conhecer, para você que não é guarda, quer conhecer o que é a nossa realidade acerca da legislação, de comportamento, o lado humano, o lado jurídico. O local ideal para a pesquisa com qualidade, seriedade e credibilidade. Eu pergunto muito isso daí, por quê? Porque eu lembro que um período você andou fazendo vários concursos e eu achei fantástico, achei publicitariamente. Fiz aqui em Piracicaba. Eu vou chegar lá. Publicitariamente eu achei aquilo muito bacana, porque, em primeiro lugar, mostra a lisura do que é o concurso público. Não é pego a laço. Tenho certeza que você não foi pego a laço em Santa Bárbara, não foi pego a laço em Paulínia, e se amanhã, se for da vontade de Deus, você mudar de cidade, não vai ser a laço, né? Então não é bem essa história aí. Eu brinquei a história do comedor de Sereno.
aquele velho jargão, não estudou, foi virar polícia. Olha aqui, não estudou, e estudou demais e acabou virando polícia, virou guarda. Continua ainda estudando, né? Estudou e estuda, né? Então, mostrar que realmente, hoje para ser guarda, para sobreviver, para entrar na guarda, tem que ter gabarito, tem que ter qualificação. E qual foi o concurso? Quantos concursos assim, em laboratório para o canal você chegou a prestar? Olha, essa ideia de voltar a prestar concurso público, acho que foi 2014 também que eu comecei com essa ideia. Por quê? Eu imaginava como eu posso ajudar quem é candidato. Por isso que eu gostei dessa ideia. Daí eu pensei, eu vou voltar a prestar concurso. E no começo do canal, no começo da ideia, prestei ali Engenheiro Coelho. Porque você acabava orientando também quanto a data, vai ter tal, né? Então... e dizia como se comportar. Mas eu achei interessante, porque no primeiro concurso que eu fui prestar de guarda, e nos iniciais que o pessoal não me conhecia, era interessante que eu chegava, e aí a gente estava na frente da escola, e aí as pessoas todas esperando, um pouco ansiosas e tal. Aí a guarda colocava as melhores viaturas, né? O pessoal lá de braço cruzado e tal. Daí eu olhava para aquilo e o pessoal falava assim, nossa, eu quero ser guarda, tem boina, tem braçal e tal. E eu falava assim... Sabe de nada, eu falava assim, caramba, eu já sou e às vezes vejo quantas pessoas que não valorizam, né? Sim. Daí eu comecei a prestar e claro, eu estudava, né? Porque como se eu não estudar... Você chegou a ter alguma reprovação? Não, nunca. E sempre boas. Você tinha na sua cabeça, só para o canal? Ou você não, eu tinha sim. Poderia cair no canto de sereia e entrar para uma outra cidade? Não, a minha ideia não era ir para nenhuma. Tanto que nem Paulinho eu tinha ideia Quando começou? Você chegou a ficar tentado a passear em tal cidade? Não. Nenhum momento? Nem um deslumbramento quanto a isso. Queria ficar em Santa Bárbara. O que me fez sair de Santa Bárbara foi realmente a questão política. E aí... eu comecei a prestar e eu queria muito ir bem nas provas. Claro. Porque tem uma questão, pelo menos para mim tinha, né? Como que eu vou passar credibilidade se eu não passo na prova? Então, eu não queria ser o primeiro, mas eu queria passar. Só que em muitas cidades, inclusive em Piracicaba, eu fiquei em primeiro também. Aqui, parabéns. Né? Obrigado. E aí eu comecei... Eu teria somado muito aqui, viu? Não, teria somado muito para a Centenária. E aqui é uma corporação sensacional. Obrigado. Mas a questão da época também era salarial, sim, né? E também já tinha ali um andamento dentro de Santa Bárbara do Oeste. Mas eu comecei a prestar e aí eu criei um método de estudo. Até hoje eu tenho esse método. E você compartilhava no canal? Compartilho. Olha o que era o bacana do canal, o bacana desse projeto aí. De onde que vem essa sacada? Então, eu fiz pedagogia, né? Ah, legal. Então, e eu sempre penso o seguinte, como na época do direito eu estudava muito, por exemplo, os grandes retóricos, como o Padre Antônio Vieira, tem um sermão dele, chamado Sermão da Sexagésima, que ele avalia o porquê que a palavra de Deus não faz efeito. Aí ele fala, culpa de quem? Do código da Bíblia, do pastor, de quem ouve? E leiam se gostarem. Mas qual é a sua religião? Eu não tenho hoje uma definida, tranquilo. Mas a minha de infância é a Congregação Cristã no Brasil. Bacana. Crescemos numa igreja evangélica. Então, ele dizia nesse sermão da Sexagésima que a dificuldade sempre é de quem fala. Olha só que interessante. Sim, ele diz perfeito. que somos nós que não conseguimos comunicar. Então, eu dei aula há algum tempo na ETEC, dentro do curso de Serviços Jurídicos, concursado, para você ver como que a vida leva, que quando me mandaram para a delegacia, eu prestei concurso da ETEC para dar aula na área de Direito, e como era guarda municipal, não podia acumular. Mas aí eu fiz um pedido jurídico embasado, dizendo que eu deveria ser considerado, porque era nomeado, um escrivão ad hoc e o escrivão superior, e aceitaram. Então eu dei aula, 2 anos concursado. Viu? Se a vida te dá um limão... E feliz. Então, eu me recordava que quando professor em sala de aula, né, até hoje, que eu sempre tentava a criatividade para fazer com que o pessoal entendesse. E aí eu criei um método. E claro, como todo mundo cria um método, e aí tem também um certo ego nisso, chamei o método de método Eliel Miranda. Que é leitura, paráfrase, síntese e revisão. Legal. Que é o seguinte, né, brevemente. Você tem, por exemplo, a Lei 3.022. A Lei 3.022 tem 23 artigos. Aí você tem os artigos, e os artigos é língua portuguesa, que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Só que se você pegar os estudantes, cada um aprende de uma forma. Tem uns que são sinestésicos, sim, tem uns que aprende mais olhando, outro repetindo. E as 2 melhores formas para você aprender é ensinando e fazendo exercício.
Então, eu criei esse método que fazia o seguinte, a Lei 3.022, 23 artigos, regulamenta a guarda, né? Por artigo, tem sempre uma palavra-chave de cada artigo, que faça com que você tenha o gancho. Então, vamos supor, o primeiro artigo fala lá que regulamenta o artigo 144, parágrafo 8º. Aí eu falava, olha, isso aqui é regulamentação. E eu fazia a pessoa ler, ela contar com as próprias palavras o que está dizendo, e aí era paráfrase, que é contar com as suas próprias palavras o que você entendeu, fazer a síntese, que é aí uma palavra-chave, não é resumo, uma palavra-chave, e daí a lei toda fica com 23 palavras. E cada vez que ela faz a revisão, ela fala do artigo 1º, pela palavra-chave, que é a síntese, ela lembra do conteúdo. Porque na prova de guarda, você não precisa, como a prova de direito, às vezes, da magistratura ou do Ministério Público, você não precisa saber o conteúdo, só a letra da lei. Então, eu ensinei muitas pessoas, até hoje eu dou aula ainda sobre isso. Alguém já falou, Léo, consegui passar graças a você? Muito, porque eu tenho alunos como que é quando nos grupos de WhatsApp. Eu vou dizer qual que é essa sensação. Tanto que hoje eu tenho quase 1.000 alunos para Cubatão. Que legal, e bacana. Esse trabalho eu faço de graça. Para Cubatão de graça. Compromisso. Em alguns eu chegava a cobrar R$30, R$40, dependendo se tivesse muitas leis municipais, e para selecionar um pouco, porque em Cubatão vem 1.000 alunos pelo WhatsApp, são 4 grupos. Se todos querem conversar comigo, eu não consigo conversar com ninguém. Tanto que acho que você percebeu. Você não consegue conversar nem com a sua esposa. Acho que você percebeu, você manda uma mensagem e demora demais para responder. Parece até, e eu tento falar para as pessoas, olha, não é que eu não estou querendo te responder, é que eu tenho muita mensagem a responder, fico horas respondendo. Você que manda mensagem para o Eliel e ele não responde, não saia daí, não fique magoado. Eu demoro, mas eu respondo, né? Eu sou demorando 4 dias respondendo. Então, daí eu criei esse método para ajudar a partir daquela experiência de prestar concurso e as pessoas, quando essa pergunta que você fez, das pessoas passarem e falarem sobre, é muito legal. Eu tive algumas experiências, eu fui para Rio Verde, Goiás, um cursinho me levou lá para falar com os alunos e era muito interessante essas pessoas terem contato com a gente só pelas redes sociais, daí quando vê, em algumas cidades que eu cheguei a fazer palestra, a pessoa, deixa eu te tocar, é de verdade mesmo, né? É assim, é um sentimento bom, não pelo ego de dizer, olha, ficou famoso, uma coisa disso, longe disso, para saber que a gente faz com que as pessoas acreditem. Acredita em si, né? E elas possam evoluir. Então hoje a gente tem também esse trabalho com os candidatos à Guarda Municipal. Legal. Léo, você sem dúvida é uma referência, é uma conquista nossa, é um patrimônio do movimento azul marinho, né? E só vem, eu sei, muitas vezes sacrificando pela categoria, pela causa. Então você é alguém que eu tenho orgulho de chamar de irmão e de falar, prata da casa, guarda civil. Desculpa o Guarda Civil, porque Piracicaba é Guarda Civil, né? Santa Bárbara também era Guarda Civil Municipal e Paulínia é Guarda Municipal. Mas a gente atende pelos 4 nomes. Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana. Eu lembro quando eu comecei a militar fora de Piracicaba, era um choque para mim. GCM, Piracicaba é Guarda Civil. Então foi algo novo, algo que eu conheci, mas hoje eu já entendo, já estou familiarizado, né? Já tive a oportunidade de rodar todo o país aí, várias cidades, muitas cidades, do Iapoque ao Chuí, conhecendo o que é o nosso movimento azul marinho. Em Santa Bárbara, qual a sua melhor lembrança do período do dia 1 como guardão ao dia 0, ou do dia 0 ao último dia como guardão ad hoc, guardão, se me permite a forma carinhosa quando é de guarda para guarda, né? Qual a sua melhor lembrança desse período? Olha, a melhor lembrança que eu tenho foi o dia que me disseram que iam me nomear inspetor corregedor. Foi melhor do que secretário? Todas. Eu tenho muitas ocorrências. Sim. É difícil elencar uma, mas por que eu vou dizer essa? Porque aí eu falei, caramba, agora eu vou poder colocar uma filosofia que eu penso na guarda. Agora eu vou poder pensar em como corrigir condutas de forma amorosa e mostrando por que nós precisamos ter retidão nas nossas condutas. E eu me lembro, eu sempre faço isso, eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me deu, e deu muito, né? Sou uma pessoa muito abençoada mesmo. Eu tenho um filhinho hoje de 2 anos e 9 meses. Eu tenho 2. Com a mesma esposa, tem um de 19 e um de 2 anos e 3. 2 anos e 9. Legal. E esse mais novinho... Parabéns, Deus te abençoe. Amém. Esse mais novinho, que é o Dudu, né? A gente já coloca também nele farda, né? Uniforme e tal, né? A Lei 3.022 fala uniforme, mas para mim farda é a mesma coisa, né? Porque é o que padroniza. Eu gosto muito de falar uniforme assim. Eu fui militar. Eu servi o serviço militar. E aí eu gosto muito, não sei se é coisa de Piracicaba,
Piracicaba nós somos, como todas as demais, mas está na lei, nós somos uma instituição de caráter civil, uniformizado e armado. Então, essas nomenclaturas, essas neurolinguísticas, eu acho que não foi à toa, não é à toa, nós sabemos disso, claro, né? Então, eu gosto muito de falar uniforme, instituição, nós não somos de uma... Embora tenha os princípios da corporação, tudo, eu brinco que nós somos uma instituição civil, de caráter civil, né? E eu gosto do uniforme. Mas é aceitável. Do coturno. Mas essa lembrança, porque aí eu ia poder colocar minha filosofia. Sim. E eu lembro que eu ia muito feliz trabalhar com criatividade, pensando sobre, e é uma lembrança muito, muito boa mesmo, porque não só salarialmente foi melhor também, mas foi a primeira vez que eu acreditei nas palavras do Esturaro, que me deu instrução, que ele era secretário à época que entrou, uma pessoa que me motivou muito a defender e lutar por guardas, que eu acreditei que aquela frase que diz que uma andorinha só não faz verão, faz porque o exemplo arrasta. Então eu acreditei. Sim. Então é uma lembrança muito boa de um momento. E você é um exemplo que hoje é compartilhado notoriamente por todo o país, todo o nosso gigante, talvez ainda adormecido, né? Eu tenho uma lembrança muito gostosa de você lá em Santa Bárbara. Eu até achei que seria a mesma que você iria citar. Recentemente eu fui convidado pela inspetora Juliana. Ju, um beijão, Ju. A inspetora Juliana de Santa Bárbara, para fazer um registro lá aqui para o Canal Sol. E foi tão legal que, além de publicar no Canal Sol, nós publicamos no canal Anjos Ceifadores, né? E era o registro de uma visita de crianças que foram até a guarda. Trabalho muito bacana. Vamos ver algumas imagens. Olá, amigos do Sol, olha que bacana, estamos aqui na gloriosa Guarda Civil de Santa Bárbara, onde fomos convidados para acompanhar, para prestigiar aqui um evento muito bacana que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Amores e amigos nós somos, pois somos guardas. Hierarquia, lealdade e disciplina é o nosso lema. Nosso irmão sabe que a rua ou a guarda, e não há nada que o patrulheiro tema. Respeito aos cidadãos, às leis e às instituições. Honra, fé e amor no solo barbarense, querido, protegemos com as nossas ações. A sociedade em silêncio aplaudirá. Harmonia na guarda, o caminho será dourado. Lembrança das lutas, das vitórias do passado, um carinho aos heróis e gratidão, na coragem do guarda inspira. E daí, quando nós estávamos fazendo eu estava fazendo o registro das imagens, e eu já fiquei lá com a cabeça mil, eu achei muito bacana aquilo, e já fiquei lá, pô, preciso fazer isso, colocar isso e tal. Já estava editando na cabeça, já estava editado, publicado e cheio de like. Uhum. E eu falei, já sei, eu preciso... Para mim aquilo foi algo inédito. Esse trabalho da gloriosa Guarda de Santa Bárbara, fiquei encantado na hora que eu entrei na cidade, né? Porque quando eu fui presidente do Cine Guarda em Piracicaba de 2010 a 2015, era o meu sonho comprar um Fusquinha, restaurar e deixar lá numa espécie de museu da Guarda. Santa Bárbara tem, né? E quando eu vi aquele Fusquinha, William, Christian, mostra a imagem do Fusquinha aqui. E quando eu vi aqui, aí meus olhos brilharam. Falei, nossa, eu estou em casa, É muito gostoso ir para outra cidade, ver a guarda de outra cidade e se identificar com muitas coisas que tem nas outras cidades. E daí eu tava lá nas nuvens. Eu estava numa maresia lá. Muito bem recebido, profissionais, exemplos bons a serem seguidos pela gloriosa de Santa Bárbara. E daí eu falei, pessoal, eu não conhecia. Tem hino. E daí alguém falou, tem no YouTube, e que foi ele. Um perguntou, tem hino? Daí alguém falou, tem no YouTube lá, ele é o que fez. Daí eu falei, pronto, estou realizado. E daí quando eu fui baixar aquele hino para colocar na edição do vídeo, a gente ficou ouvindo para colocar o melhor trecho ali. Sim. E eu achei muito bacana.
Eu acho que de todo, claro, você deixou bons frutos que você plantou lá, boas sementes que você plantou, mas eu sou fundamentalista. E o hino da Guarda Civil de Santa Bárbara, meu irmão, parabéns. Muito obrigado. Tanto que tem um detalhe, posso pegar uma parte? Toda. O hino, eu sempre pensei que nós precisamos ter algo que faça sentido para nós. E o hino tem que ser escrito por alguém que tenha vivido a corporação. O hino ele ficou até com uma letra maior do que, com um texto maior talvez do que deveria ser o padrão. Pensei muitas vezes em diminuir. Mas por que não diminuir? Porque o hino ele fala dos valores, eu trabalhei isso no texto todo, e eu coloco uma parte que eu tenho muito orgulho dela, que é aquela parte final que fala: quando eu estiver nesse mundo, a continência bem medida será a minha despedida. Né? Então, aquela parte final ali, eu imagino que todos nós que trabalhamos na área de segurança, a gente faz tantas coisas boas, a gente faz tantas coisas que mudam ou melhoram o instante de pessoas, e quando a gente estiver indo embora, esses créditos todos que a gente entrega para a espiritualidade, tenho certeza que será levado em conta. E que o guarda municipal, quando ele se aposenta, quando ele vai completando seus anos, ele deixa o serviço, ele vai se recordar. Ainda que conscientemente não chegue, de forma inconsciente, isso vai fazer grande diferença, e esse é o legado. Então, escrevendo o hino, eu tive e tenho muito orgulho dele até hoje, mas assim, foi um momento mágico, o momento que nós tivemos a inauguração de uma sede, e nessa inauguração nós demos o nome de um guarda falecido para homenageá-lo, e aí nós tivemos o hino cantado, né, tal. Eu achei incrível mesmo. Só que o hino, como foi feito por mim, por conta da questão política e tal, ele não foi trabalhado na corporação, mas ele é lei. Ele tem a melodia, inclusive a lei que determina que o hino seja oficial, tem toda a melodia, para que tenha a partitura e tal, né? Foi também um momento muito bacana, mas você pediu um só, né? E esse um só é aquele momento que eu me senti muito feliz, porque às vezes a gente vive num mundo de aparência. O Instagram, por exemplo, é um mundo de aparência por excelência. Eu não quero essência, eu quero aparência. Ninguém tem ali aqueles instantes ruins. O Leandro Carnal fala, ninguém tem, por exemplo, no Facebook, brochei essa noite. Né? Não tem, né? Tem o quê? Tem o casamento, aquele beijo, o pôr do sol. Então, nós vivemos um mundo de aparência. E às vezes a aparência, ela não é aquela que a essência não é aquilo que nós queremos mostrar. Essa lembrança que eu falei para você é algo que fez muito sentido para mim. Né? Então, embora o hino também faça muito sentido em outros momentos maravilhosos, mas aquele instante de colocar a filosofia na guarda e poder mudar um lugar que você sempre sonhou que fosse um nível diferente, né, para mim foi mágico. Mas o hino, com certeza, até que ele dure, será meu legado também. Eliel, estou boquiaberto. Meu irmão, Eliel Miranda. Olha, eu costumo encerrar o programa dizendo Piracicaba, mas hoje, com a personalidade que você é, Brasil, Eliel Miranda. Eliel, obrigado. Para as conclusões, a plataforma é sua. Olha, dizer para todos que nós temos, ao longo da nossa vida, né, muitos momentos marcantes e que a gente quer que a energia permaneça, mas a gente não quer falecer, a gente quer morrer. E ao passar dos anos, né, com o passar do tempo, as nossas energias físicas, às vezes, elas vão diminuindo, mas que pelo menos a gente se torne sábio. E se tornar sábio não é para o aplauso do outro, é para entender que se a gente cair 1000 vezes, levante 1001 vezes. Porque para alguém você é tudo. Às vezes eu vejo pessoas que estão à beira de suicídio, pessoas desanimadas porque o serviço público acaba matando a criatividade, acaba te colocando às vezes em contato com pessoas invejosas, ou até mesmo você se sente deslocado pelo tempo que passa e os novatos vão sendo mais enaltecidos do que você. Então pense o seguinte: quando você estiver triste, quando você de repente se sentir diminuído, ausente do mundo, uma pessoa que não importa, pense se você falecesse. Pense no dia da tua morte. Se veja dentro de um caixão. Sabe por quê? Porque naquele instante, pessoas que te amam chegarão próximo. E talvez você que está triste, que está pensando que as coisas não valem a pena, você que não quis morrer nunca, quis viver para sempre, que talvez não percebeu que a energia se esvai e que a sabedoria precisa te assistir, talvez naquele instante você vai perceber tua mãe chegando perto, teu irmão, um sobrinho, um grande amigo, e por essa pessoa vale a pena continuar vivendo. E quando a gente faz aquilo que precisa ser feito,
talvez no futuro a gente até possa ser chamado de uma pessoa diferenciada, de herói. Mas os heróis e as pessoas diferenciadas são aquelas pessoas que fazem o que precisa ser feito. Assim como o nosso amigo De Lima, essa oportunidade incrível que me deu de contar um pouco da história. Então, muito obrigado a todos. Assistam, compartilhem e se gostaram desse vídeo por 30 segundos ou por 1 minuto, ele já terá valido a pena. Muito obrigado. Obrigado.